aqui na nossa sala. Estou vendo um monte de gente que eu não vejo há bastante tempo, que eu estou super contente de ver, né, Valéria? Né, Andréia? Assim, então, muitas pessoas que eu vejo com mais proximidade, então estou muito feliz de estar vendo todo mundo aí, né? Então, eu gostaria de principalmente agradecer a presença, né, da Mariana, da Miriam e do Rodrigo, que estão aqui para partilhar as experiências que eles estão tendo fora durante esse evento todo que está acontecendo. Então, eu acho que tem tudo para ser uma conversa bem interessante, né? Eu gostaria de colocar, né, que quem quiser fazer alguma pergunta, vai colocando no chat, que aí a gente vai aproveita, vai perguntando e vai trazendo junto o que puder. Contribuir com a discussão, né? Então, nós pensamos em fazer da seguinte maneira: o contexto em que as coisas estão acontecendo, e numa segunda rodada a gente avança um pouquinho mais na discussão, né, sobre os eventos. Então, eu queria convidar. Miriam, você começa? Ok. Vamos lá. Posso só dar um esclarecimento? Nós estamos gravando. Está cortando. Você está congelada. Pode, se achar um lugar melhor para a internet, talvez seja bom. Bom dia para todo mundo. Eu sou Cristina, pró-reitora do ITA, e esses painéis a gente tem aproveitado esse momento para fazer essas discussões. E como esse envolve convidados internacionais, o horário é um horário bastante cedo. Nós gravamos esses webinários, eles ficam depois disponíveis no canal da ESPM no YouTube para serem acessados por quem não pôde participar com a gente nesse horário. Então, eu queria só agradecer a Vivian pela organização, e Miriam, Mariana, e eu me esqueci o nome do outro professor, que aceitaram participar. Rodrigo, obrigada, Rodrigo. Então, Miriam, desculpa. Imagina, Cris, imagina, foi ótimo. A gente se reuniu, né, uns dias atrás e estava conversando um pouco como poderia ser esse webinar. Na verdade, tem um caráter mais de bate-papo mesmo, né, de troca de experiências sobre como que os países, somos todos brasileiros, mas cada um morando num país diferente, a gente está vivendo experiências um bocado diferentes aqui, né? E uma das coisas que a gente combinou era, fazer uma rodada muito rápida para contar resumidamente, óbvio, um pouco dessas medidas que foram tomadas e como que a população reagiu, porque eu acho que isso fala tanto da cultura, né? O que obviamente vai impactar depois na nossa conversa, que é o tema central, que é a parte do consumo em si, né? Mas, por exemplo, né, aqui em Portugal, e eu já sei que a Mariana e o Rodrigo vão contar histórias bem diferentes, né? 18 de março foi declarado, então, estado de emergência, né? Mas o que foi curioso, eu achei que foi até que rápido, até que o governo se mexeu, se organizou até que rapidamente, mas o que eu achei curioso é que antes disso, já uma semana antes, a população já estava se mobilizando antes mesmo do governo tomar algumas medidas, né? E o tal do estado de emergência entra só no sentido de autorizar o governo a suspender temporariamente alguns direitos básicos, obviamente direito de deslocamento, que eles falam de direito de deslocação, né? E de fechar estabelecimentos, é que eles chamam de encerrar os estabelecimentos, né? Então, permite, então, que esse estado de emergência autorize o governo a suspender direitos básicos da cidadania. Mas isso foi por 2 semanas, depois mais 2 semanas avalia, depois mais 2 semanas avalia e tudo mais. Durou cerca de 6 semanas, mais ou menos, e agora eu brinco, né, que já não é mais estado de emergência, agora é só estado de calamidade, né? Então, tem uma mudança nesse processo todo, e o que é interessante realmente é ver um pouco do movimento dos cidadãos pressionando governos do tipo, cara, mas a gente quer se isolar. Uma outra coisa que também foi interessante aqui é que durante as negociações entre governo e outros partidos, isso me surpreendeu muito. A gente viu, óbvio, não consenso, porque não existe isso em lugar nenhum, mas a gente assistiu reuniões razoavelmente ordeiras, né? Partidos de extrema direita e de extrema esquerda
razoavelmente concordando no processo de tomada de decisão sobre confina, não confina, restringe, não restringe, esse tipo de coisa, né? Óbvio que conforme o tempo vai passando, então cada um vai solicitando, não, agora eu preciso abrir, agora eu preciso não sei o quê, e assim por diante, né? Então, acho que isso já fala um pouco de como que enfim, como que é a cultura, né, como local aqui em Portugal, né? Passo agora um pouquinho a palavra para os meus colegas para contarem um pouco as experiências. Rodrigo? Olá, bom dia. Aqui é boa noite, eu estou na Coreia do Sul, é um prazer falar com vocês. Conheço poucas pessoas aqui, meu nome é Rodrigo, eu já estou na Coreia, já morei em Portugal, já morei na Inglaterra e estou na Coreia há 4 anos, sou professor aqui. Aqui na Coreia eu vivi algumas situações. Quando começou o corona, né, eu estava, na verdade, no Brasil. E eu reparei que durante 2 semanas o número saiu de 100 pessoas para 2.000, depois 3.000, e foi só aumentando, aumentando, aumentando muito rápido. E eu que estava fora, fiquei extremamente assustado e falei, meu Deus, eu tenho que retornar para o meu país, que é o país onde eu vivo, mas tive sempre muito medo de retornar para cá. Quando eu cheguei na Coreia, eu já visualizei uma outra situação. O que eu via fora não era a realidade aqui dentro da Coreia. A Coreia não se fechou não se fechou, os estabelecimentos ficaram normalmente abertos, praticamente todos abertos. É claro, as universidades começaram a ensinar online, tá? Mas não houve grandes mudanças na Coreia do Sul. E o que eu acho que acontece muito em relação à Coreia do Sul, em diferentes outros países, tem alguns pontos que são importantes, que eu citei até anteriormente. A Coreia é um país muito coletivista, né? É um país onde se você olha tipo algumas escalas, como as dimensões de Hofstede, você vai ver que a Coreia, por exemplo, eu tenho aqui, ela tem de individualidade somente 18%. 82% é coletivismo, um grau de 82% de coletivismo. Isso eu consigo ver na sociedade. Aqui tem uma questão, por exemplo, quando eu cheguei na Coreia, antes do corona, eu via que quando as pessoas estavam com alguma coisa, uma pequena gripe, o que elas faziam? Elas usavam as máscaras. As máscaras sempre foi uma coisa muito natural aqui, por essa preocupação com o outro. Então eu acho que isso ajudou muito na Coreia do Sul, pelo sucesso que ela está tendo, né? Porque a Coreia em si, até o momento, não se fechou, não teve tantos problemas quanto outros países. Outro fator importante que eu acho que acontece também na Coreia é o respeito à hierarquia. Na Coreia, o respeito à hierarquia é muito grande, então o que o governo diz não é uma ordem, porque muita gente acha que, assim, quando se fala assim, de Ásia, o governo diz tem que se obedecer, é uma ordem. Não, não é isso. É mais um respeito mesmo à hierarquia, respeito à hierarquia dentro do trabalho. Esse respeito à hierarquia acaba indo para a população também. Então eu percebo que as dicas do governo, as pessoas respeitam muito bem, e se não respeitarem também são punidas. Por exemplo, agora na Coreia do Sul, se você pegar um táxi e não tiver de máscara e depois apresentar positivo com um teste positivo em relação ao corona, você tem que pagar uma multa, acho que agora de 3 milhões, que seria mais ou menos uns 3 mil dólares. E você tem que pagar. E tem outras consequências. Então, respeito à hierarquia, tem as punições. E eu acho que dos fatores chaves em relação à Coreia do Sul foi os testes. A Coreia começou a testar a população muito cedo. Por isso que eu disse no início. A Coreia, no início, ela começou com 10, 15, depois partiu para 300 pessoas. Eu que estava fora, fiquei extremamente assustado, mas eu acho que esse ponto foi tão chave porque conscientizou a população, né? A população conseguiu ver a realidade do que estava acontecendo. Ok, está acontecendo isso, tem os casos. A Coreia criou o drive-thru, acho que todo mundo que conhece, que é uma coisa muito fácil. Você entra no seu carro, vai, faz seu teste, você não precisa nem de se expor. Então facilitou também muito e trouxe para a sociedade os números, né? O que realmente está acontecendo. E uma outra característica cultural da Coreia também que eu acho que é muito interessante é que a Coreia ela é muito baseada nos planos, né? Ela planeja a longo prazo. Se você olhar dentro, por exemplo, da dimensão, ela está planejando a longo prazo.
E a indulgência, né, que é aquela característica de buscar o prazer o tempo todo, de achar que tem que estar feliz o tempo todo, já é menor. Então acho que isso também ajuda, que as pessoas conseguem ficar mais em casa, entender que é o momento de ficar em casa, porque agora eu fico em casa, eu me resguardo em casa, evito ter problemas, porque no futuro eu vou ter um futuro melhor. Eu acho que todas essas características trouxeram pontos positivos e para o sucesso da Coreia do Sul. Eu acho que também outro fator importante que acaba sendo que influencia muito o sucesso da Coreia do Sul em relação ao corona neste momento foi passar também por outros vírus, né? A Coreia enfrentou outros vírus e aprendeu com eles. E tem um fator cultural para concluir muito rápido agora que eu já estou falando muito. Tem um fator também que é muito importante, que eles falam aqui, a minha pronúncia é horrível, se alguém fala que coreano, me desculpa, palê, que é a questão de ser tudo muito rápido. A Coreia também ela faz tudo muito rápido, aqui tudo acontece muito rápido. E esta questão de acontecer tudo muito rápido faz com que o país reaja muito rápido a determinados aspectos, e isso aconteceu também em relação ao vírus. É isso um pouquinho sobre a Coreia do Sul. Mariana? Olá, bom dia a todos. Boa noite, Rodrigo. Boa tarde, Miriam. Boa tarde. Como que ela chama? Maísa. Não sei se tem mais alguém aí que esteja em outro hemisfério, né? Estamos em 3 hemisférios. Valéria, boa tarde. Eu sou a Mariana, conheço bastante gente aqui que está no grupo, alguns não. Eu estou morando na Inglaterra há 4 anos, sou professora aqui. Fui professora na SPM antes de vir para cá, né? Então estou vendo alguns colegas. E também fiz bastante disciplinas aí no programa de mestrado e doutorado da SPM, então sou muito grata aos professores por tudo que eles fizeram aí, me ajudar a desenvolver meu conhecimento também. Bom, então vamos falar um pouquinho da Inglaterra rapidamente, né? Coisas que me chamaram a atenção. A primeira, a Inglaterra é um país extremamente, um país, né? Um país constituído de 4 diferentes nações, que é bastante individualista. Então, aqui se respeita muito a questão da liberdade de cada um. Então, o governo demorou bastante tempo para tomar uma decisão do lockdown. Acho que foi na semana do dia 20 de março que começaram a questão do lockdown. E interessante porque, a princípio, como a indústria farmacêutica aqui na Inglaterra ela é toda subsidiada pelo governo, existe muita cultura de desenvolver a imunidade. Então, a princípio, a ideia era que todo mundo pegasse o coronavírus, aquela coisa lá, né, doida, vamos todo mundo, 80% e tal. Aí eles, até que veio um estudo do Imperial College, acho que foi do Imperial College, não lembro, mas algum lá de Londres, e aí eles entenderam que ia morrer muita gente, daí que eles começaram a correr atrás das medidas, mas foi assim, bem lento, sabe, foi camadas de, entre aspas, proibição ou limitação da nossa liberdade, o que me assustou. Assim, a princípio eu gostei, mas depois eu percebi que demorou-se muito tempo para fazer isso. Então, respeita-se, o governo ele teve muita dificuldade de impor, eles demoraram muito, eles estavam querendo depender muito no bom senso das pessoas, deles entenderem que para o conjunto era melhor ir fazendo coisas, até que teve uma hora que eles falaram, não, vai ter que fechar pub, vai ter que fechar as lojas, porque tinha uns lojas que já estavam fechando antes do governo decretar, só que tem a tal história, né? Se o governo não decreta isso, esses estabelecimentos, eles não têm como pedir alguns recursos de ajuda aí do governo. Aí, outro ponto, então eles não queriam intervir muito na liberdade, eles dependem muito do bom senso das pessoas, não querem impor, tanto é que agora a gente já está na fase de relaxamento, e assim, as pessoas já estão doidas, né? A galera está indo para a praia já, vocês devem ter visto aí, final de semana que fez sol, o pessoal já está todo lá, e que eles têm uma campanha, né, uma comunicação também, aí eles foram mudando essas fases de comunicação, de repente depois eu posso comentar um pouco mais.
Mas uma coisa que eu achei muito interessante, apesar de ser um país extremamente individualista, que as pessoas elas são muito reservadas e elas não gostam de ter a sua liberdade questionada, de receber alguma intervenção, né? Aqui é um país que já passou por uma guerra, então eles se mobilizam muito rápido quando eles decidem fazer as coisas. Então, eles precisavam de voluntários para fazer uma coisa, eles precisavam de 250 mil voluntários de um dia para o outro, eles conseguiram, em 36 horas, 600 mil voluntários. Então, você vê as pessoas se ajudando nitidamente, sabe? Não sou seu amigo, não temos contato, mas, assim, você vê pessoas que nunca passaram pela sua vida fazendo coisas, ações, assim, muito bonitas, assim, de ver. Então, existe esse lado bem humanitário de ajuda, porque eles já passaram por momentos muito difíceis, então eles conseguem se organizar. E a infraestrutura do governo, eu achei, né, aqui reclama-se muito do governo, mas a gente tem um parâmetro aí para comparar, então eu vejo que eles se mobilizam muito rápido. Precisa fazer o hospital de campanha, vamos fazer. Aí montam de uma hora para outra 9 hospitais, aí precisamos de ventilador lá, o respirador. Vamos fazer contato com a indústria automobilística para ver se eles já fazem. Então, é uma agilidade, assim, que isso é interessante de observar. Então, por hora, eu acho que é isso que eu vou contar, e daí a gente vai começando aí a debater, que senão eu vou me estender aqui. Muito bem. Todo mundo está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, a gente tem aí já um belo parâmetro. Miriam, você quer avançar um pouquinho aí na sua análise? Olha, acho que algumas coisas, dado que o nosso tema é o consumo, né? Porque somos aqui a maior parte do marketing e tudo mais, algumas coisas chamam a atenção, né? No processo de reação das pessoas de uma forma geral, né? Bom, obviamente que aqui também teve o efeito papel higiênico, que ninguém sabe explicar o que é essa, né, essa tara, essa loucura por papel higiênico, e é uma coisa louca, porque parece que é no mundo inteiro, né? Então, sim, também teve o movimento, corre todo mundo para o supermercado, se estoca de papel higiênico, mas mesmo esse processo do se estoca também foi... Mas deixa eu comentar. O negócio do papel higiênico, eu estava conversando com a minha mãe hoje de manhã. É natural isso, porque a gente não passa tanto tempo em casa, entendeu? A gente vai à escola, a gente vai ao trabalho, então a gente precisa tanto comida também. A gente, além do papel higiênico, a gente precisa fazer uma compra de mercado muito maior do que a gente estava habituado a fazer. Até porque a gente não pode ir ao mercado tantas vezes. Então, cada vez que você faz, você precisa comprar um bando de coisa. Pronto, foi esse meu comentário por hora. Eu acho que sim, Mari, você tem razão. Todo mundo fica mais em casa e precisa mais de papel higiênico. Mas, assim, é um movimento maluco pelo over, né? Assim, bom, enfim. E sim, muda os hábitos alimentares, os hábitos de todo mundo. A compra do supermercado mudou, né? Porque você tem que ir menos vezes, tem que fazer compras mais inteligentes, né? Aqui na Europa, acho que de uma forma geral, tem essa ideia de... tem menos aquela nossa coisa de fazer a compra do mês, né, que não existe quase aqui, então a comprinha miúda de assim, de não, algumas famílias vão todos os dias ao supermercado, então essas coisas tiveram que mudar. E as geladeiras, os freezers são pequenininhos, né, porque as pessoas não estão acostumadas a estocar. Então essa mudança, acho que causou um pouco, de uma forma geral, eu acho que isso foi, não é uma particularidade daqui, eu acho que isso aconteceu de uma forma geral. Mas mesmo assim, com esse primeiro nervoso de preciso estocar papel higiênico, eu acho que rapidamente os supermercados conseguiram, sei lá, equilibrar de alguma forma, né? E calma, gente, não vai faltar, não precisa estocar. E aí, aos poucos, então, as pessoas adquiriram o novo normal, né? Que é o que se tanto fala ultimamente. O que me chama muito a atenção? A impressão que eu tenho é que quando acontece uma crise, algum evento qualquer, as pessoas ficam mais daquilo que elas já são, né? E, em particular, eu noto que aqui em Portugal, para quem gosta de estudar essa questão de disposição dos consumidores, né? Tem um grupo de consumidores que é mais out-group, né? São pessoas que gostam de consumir aquelas coisas que vêm de fora. E
o português, de uma forma geral, ele tem uma tendência a ser mais in-group, ele tende a ser uma pessoa que consome mais aquilo que vem de dentro, aquilo que é local, né? E aí, isso já é um padrão do português. Então, por exemplo, a gente vai ao setor de vinhos no supermercado, meu marido fica louco, porque ele fala, cadê o vinho da África do Sul? Cadê o vinho chileno? Cadê o vinho? Não tem, só tem vinho português, né? A gente vai procurar os queijos, então, assim, tem muito queijo português e tem queijos muito bons, realmente, né? Aí tem o queijo que é tipo brie, mas ele é feito em Portugal, e eles colocam lá a bandeirinha de Portugal. Ele é tipo camembert, mas ele é feito em Portugal, né? Os enchidos, né, que são os nossos, sei lá, presunto cru, essas coisas todas, também sempre vem com o selo, a bandeira de Portugal, né? Então, o leite longa-vida, imagina, vem com a bandeirinha, produto português, né? Então, isso é uma coisa que eu já vinha reparando, eu estou aqui há pouco mais de um ano e meio, né? Eu já tinha reparado no mercado que o português tem orgulho daquilo que é produzido aqui, né? E nessa época de pandemia, eu fiquei surpresa, porque isso apareceu ainda mais, né? Então, uma das redes de supermercado daqui, que é o Pingo Doce, por exemplo, a presidente fez um comercial dizendo, né, nós valorizamos e tudo mais, e por causa disso, nesse período, a gente quer que você consuma mais ainda aquilo que é de Portugal, né? Mesmo as marcas que são estrangeiras, né, o supermercado Aldi, que é alemão, o Auchan, que é francês, para atuarem aqui em Portugal, os lemas deles, então, por exemplo, o Auchan tem um slogan que é militantes do bom, do são e do local, né? Então, assim, mesmo os supermercados estrangeiros também atuam em Portugal com muito forte essa questão de produto português, né, do orgulho do produto português. Enfim, achei essas características interessantes. Outras marcas também, por exemplo, a marca de relógio Swatch vai para a rua com outdoor com a bandeira de Portugal, vai ficar tudo bem, né? Então, me chamou muito a atenção que nesse período como que as marcas se mobilizaram para defender o local, né, aquilo que é interno do próprio país. Essa foi uma curiosidade que eu achei que talvez fosse interessante de compartilhar aqui. Rodrigo? Sim. Cadê o Rodrigo? Olá, estou aqui, é porque eu não estava escutando. Parou um pouquinho, mas tudo bem. Antes de falar de consumo, eu vou pegar uma fala da Mariana, que eu achei muito interessante, porque eu já debati ela com algumas pessoas em Portugal e em outros países, que foi respeito à liberdade de cada um. Quando falou sobre na Inglaterra, falando sobre o respeito da liberdade de cada um, né? Porque sempre quando eu falo aqui um pouquinho sobre a Coreia do Sul, as pessoas sempre perguntam, mas você não se sente com falta de... Você tem liberdade na Coreia do Sul? Eu falo, sim, eu tenho. Porque na Coreia do Sul nós temos liberdade, por exemplo, é claro, todos os lugares na Coreia, na maioria dos lugares tem câmera. Isso você sabe. Só que isso traz, é aí que entra algumas vantagens. Tem câmeras, mas também traz a segurança. Eu consigo andar na Coreia qualquer hora da noite e não tenho medo, assim, não tenho medo de nada. E uma outra coisa que eu achei também muito interessante em relação a esse momento do corona, e aí falando de tecnologia, e pegando essa questão de liberdade, na Coreia do Sul, aí no Brasil eu escuto muito falando sobre isolamento vertical, isolamento horizontal. Né? Na Coreia, o que eles fizeram? Na Coreia nós temos no nosso telefone celular, nós temos um aplicativo. Todos os dias pela manhã e todos os dias pela noite, eu recebo uma mensagem do governo informando se houve acréscimo de casos. E o mais interessante, se houve acréscimo de casos, eles informam aonde esses indivíduos estiveram. E o que eles fazem aqui na Coreia do Sul? Eles separam esses indivíduos. Por exemplo, se aqui no meu prédio aparece alguém com corona, esse prédio vai ser interditado e o telefone desse indivíduo vai ser monitorado para saber aonde ele esteve, com quem ele teve contato, e desta maneira o que acontece? Consegue conter melhor o corona. E aí quando eu vejo, por exemplo, a Miriam falando do fenômeno do papel higiênico, nós não vivemos isso na Coreia. Aí eu entro aquela questão e vou de novo na questão do coletivismo. Assim, aqui na Coreia, o que aconteceu aqui em relação a alguns pontos importantes? Máscara. Aqui você só pode comprar 3 máscaras por semana.
Se você for no supermercado e quiser comprar muita coisa, a população é contra. Ela não é tão a favor disso. Por quê? Ela pensa que se eu comprar demais, eu vou estar prejudicando outros. Então eu não vi. Aqui não aconteceu muito esse fenômeno de sair comprando muito nos supermercados, de acabar com tudo. O que aconteceu aqui, que na verdade já acontecia, foi o aumento de compras online. Tá, compras online na Coreia do Sul, nós temos muitos aplicativos, e aplicativos de compras online é muito fácil aqui, você usa o tempo todo. Então você tem esses aplicativos, eles entregam. Mas eu acho que no momento, o que tem acontecido agora, assim, devido ao corona, está acontecendo algumas mudanças. E quais são essas mudanças? As marcas, né, a gente está falando um pouquinho de consumo e falando das marcas, as marcas vão ter que passar o máximo possível de credibilidade. Né, uma das coisas que eu estava conversando com algumas pessoas, alguns especialistas na área de consumo, a gente estava falando sobre as necessidades. Né? Você trabalha ali, se eu falar das necessidades, tem 3 necessidades básicas, que seria necessidades básicas, tem 3 necessidades básicas, sociais, individuais. E quando se fala sobre isso no resumo, né, quando se fala da necessidade básica, que fala da segurança, uma das coisas que eu imagino que vai acontecer hoje com as marcas, que está acontecendo, é a busca pela segurança. Eu vou comprar um produto, eu vou a um restaurante que eu tenho a certeza que eu vou estar seguro. É um ambiente que eu vou estar protegido. É isso que eu vejo acontecendo nesses dias, assim, algumas marcas demonstrando isso. Um hotel, por exemplo, um hotel de 5 estrelas, antigamente jamais ia frisar sobre a sua limpeza, sobre a limpeza de seus quartos. Hoje ele tem que pensar sobre isso. Hoje ele tem que falar sobre isso. Eu vejo isso acontecendo, até porque o turismo, por exemplo, é um setor que tem sido muito afetado. Acho que em todo o mundo, né? Eu não vejo nenhum país que não esteja sendo afetado com isso. E eles estão a todo momento tentando demonstrar não só os locais turísticos mas principalmente a segurança de cada local. Então, a partir disso também, eu começo a ver uma nova tendência de consumo, que é aquele consumo mais individualizado. Né? Eu quero consumir, mas eu tenho um consumo mais individualizado. Eu acho que as gerações que estão sendo afetadas por esses vírus, elas vão ter mudanças comportamentais muito importantes. A gente segue muitas vezes a tendência de seguir, assim, de ver aquela aglomeração, quer participar daquilo, acho que isso vai diminuir. Né? Isso eu não estou falando só da Coreia, eu estou falando um pouco de todo o mundo. Isso na minha visão, é claro, gostaria de escutar a opinião de outros. Então acho que isso vai ser assim, extremamente importante. E uma das coisas que eu tenho visto, que aqui as empresas, as marcas aqui na Coreia do Sul estão apostando muito, até pelo momento, é no relacionamento com o consumidor e na experiência. Principalmente na experiência hedônica, né? A gente tem que entender que o que está acontecendo neste momento, o consumidor, né? Todos nós estamos sofrendo, né? Temos nossa parte psicológica bem abalada com o vírus. Acho que você olha dentro das empresas aqui, por exemplo, tudo está funcionando, mas tem esse momento. Então as empresas estão muito preocupadas com esse relacionamento, elas estão trabalhando mais com esse relacionamento e tentando passar para os seus consumidores uma maior experiência, uma experiência hedônica, gostosa, que não seja uma experiência desgastante. Eu acho que isso são fatores que têm acontecido muito no consumo. E uma das coisas que eu acho também que vem acontecendo muito, e eu acho que não é só na Coreia e também no mundo, é a participação das marcas na conscientização da população. Eu acho que aqui muitas pessoas devem ter visto, né, eu vi algumas logomarcas da Coca-Cola, por exemplo, acho que foi da Coca também, que eles afastaram o C, assim, foram afastando as letras e dizendo, por favor, mantenha a distância, mostrando a relação da marca, apoiando, também querendo apoiar e divulgar e conscientizar a população. Eu acho que isso são fatores que vão crescer imensamente a partir de agora. Eu vejo isso acontecendo na Coreia e eu acho que não vai parar. Eu acho que um dos grandes diferenciais das marcas vai ser mostrar para os seus consumidores que podem ficar tranquilos, né? A marca, o princípio da marca que é sempre para diminuir o risco, eu acho que volta agora e vem com mais força possível para diminuir o risco, e também relacionamento e a visão social das empresas e a ligação dessa visão social das empresas com os consumidores sendo uma coisa extremamente importante para o futuro. Somente isso. E assim, se tiverem perguntas, por favor,
Agora, Eu também quero falar um pouquinho de turismo, mas Mari, deixa eu te dar a palavra, porque eu estava falando agora há pouco. Depois eu queria falar um pouquinho de turismo também. Sim, sim, muito importante turismo. Eu posso terminar com turismo, daí você pega o turismo. Eu acho que só algumas coisas que eu observei aqui na Inglaterra para a gente ver como que tem impacto disso nos negócios e na forma como as empresas podem se organizar para se comunicar, né? Primeira coisa que eu vi aqui é o papel da mídia. A mídia ela é muito importante na vida das pessoas. Aqui a gente paga, né, a licença para assistir o BBC, e a BBC ela passa o dia com a gente, e ela se planeja para isso. Eles têm sessões aí, questões educacionais, para as crianças assistirem programas educacionais, exercício, e eles também fazem muito papel deles com o governo. Então, eles vão lá, questionam, participam, tem as press conferences todos os dias, que eles vão lá e perguntam coisas e dão uma devolutiva para a audiência. Então, isso é uma coisa muito interessante do sistema deles. Alguns pontos, a gente está começando agora o relaxamento do lockdown, então acho que o Rodrigo já tem aí o track and trace muito bem feito, né, que é o exemplo da Coreia, que fizeram muito bem isso. Eles estão instalando aqui o track and trace, é um aplicativo, né, de como você rastrear se a pessoa foi identificada com coronavírus, como que você faz isso. Aí tem toda a questão, o debate de como você vai fazer para compartilhar os seus dados, né, dessa segurança da informação. Então, de novo, eles estão apostando muito na credibilidade do governo com o povo, para ver se vão usar ou não. E aí entra, eu estou saindo um pouco de consumo, mas é que consumo tem a ver com como que, né, a gente vive em sociedade. Entrou a questão de como que teve um assistente aí, um cara do alto escalão aí do governo que furou uma das regras aí, deu uma desculpa, são 2 regras, 2 medidas, então no Reino Unido também temos 2 regras, 2 medidas, entendeu? Não acontece só em outros países, aqui também tem. Achei muito interessante a questão que a Miriam comentou sobre a questão do etnocentrismo, na defesa do mercado local. Eu percebo que aqui na Inglaterra existem, parece que eu vivo em 2 mundos ao mesmo tempo na Inglaterra. Tem dois perfis de consumidor. Tem o britânico, que vive aqui, eles não estão nem aí para a pandemia, a vida continua. Se puder fazer as coisas, eles vão fazer. Eles são regidos pela temperatura, tá? Sol, é verão, é isso, aquilo, é isso que eles vão seguir. O sortimento no mercado é o mesmo. Eles estão com um monte de protetor solar vendendo, produtos para crianças brincarem no verão na piscina. Não está acontecendo nada, entendeu? Eles estão fingindo que nada está acontecendo. Esse é o grupo. E aí tem o grupo dos imigrantes. Essas são as pessoas que estão prestando mais atenção, que usam máscara, que se protegem, ficam a 2 metros de distância e tudo mais. Mas aí essa questão da regulamentação, que foi bem interessante, foi ver de como as lojas, como o varejo, ele está tendo que se reconfigurar, como o Rodrigo estava comentando, da reconfiguração quando você vai comprar numa loja física. Então, a semana que vem eles vão liberar concessionárias de carro para vender carro. Por quê? Porque um dos problemas é o serviço, o sistema público de transporte. Agora antes estimulava-se o transporte público, agora não, precisamos de carros. Vamos trabalhar cada um no seu carro, porque você reduz aí a disseminação do vírus, tanto de transporte público e bicicleta também. E aí eles falando de como que vai ser a imprensa de novo, entrevistando, falando de todos os processos dentro das concessionárias, como que vai ser a questão da segurança, que o Rodrigo comentou muito, muito, assim, enfatizada. Supermercado, a gente vê lá os 2 metros de distância o tempo todo, e o áudio o tempo todo falando, temos álcool gel na entrada da loja, você pode usar para limpar seu carrinho, isso, aquilo, super enfatizando essas medidas aí de segurança. E também, como o comércio online disparou, eu vejo o dia inteiro chegando van aqui na frente da minha casa, o tempo todo estão distribuindo alguma coisa em algum lugar aqui do prédio. Então, eles também comentam muito essa questão das pessoas estarem usando luvas e tal, de ser bem higienizado e tal. Então, a comunicação está sendo algo muito importante.
é a forma como você traduz, comunica mesmo, né? Transfere essa mensagem. E eles estavam tendo aqui muitos problemas com o Ramadã, porque tem muito imigrante que mora aqui e não fala bem inglês. Então, eles têm que falar sobre o coronavírus em outra língua, para você ver como que chega a isso. Outro ponto que eu acho assim, interessantíssimo, que daí é uma polêmica, é sobre a questão da cadeia de suprimento. Aqui na Inglaterra, a gente teve problema com relação ao EPI, que é o equipamento de proteção individual. Como aqui, o Reino Unido é um país extremamente servitizado, né? Eles são especializados em serviços, eles dependem muito da cadeia global de suprimento. Então, ficamos aí durante algum tempo bem sensibilizados. Um dos gargalos que tivemos, que foi engraçado, né? Um dos gargalos que a gente teve foi de não ter EPI, de ter cama suficiente, de ter staff suficiente para atender pessoas, mas essas pessoas não tinham o traje adequado para poder usar para atender os pacientes. Então, até como que fica esse equilíbrio, né, do suprimento interno no país. E quando eu estava falando que o país é dividido nesse aspecto também da defesa do produto feito aqui, de usar a bandeira do Reino Unido, de comprar também o local. A gente viu até aí nas mídias sociais, né, o que o Instagram está fazendo, de incentivar você a comprar de alguém de um restaurante, né, locally. E alguns aplicativos também que são internacionais, mas que eles têm um ícone buy local, que daí tem os fornecedores de alguns tipos de produto que são locais. E outra coisa que eu achei muito interessante foi a relação da humanização, de tentar deixar humano o serviço. Por exemplo, o HSBC é o meu banco aqui e eu tive que fazer uma ligação, fiquei esperando trocentas horas, porque eles dão prioridade para as pessoas de prioridade, só que na mensagem deles eles colocam: estamos com o pessoal trabalhando a partir de casa, então se você escutar ruídos de cachorro ou de crianças brincando, é porque estamos fazendo o melhor para poder te atender, entendeu? Isso numa mensagem, né, do serviço. E por fim, antes de passar a palavra... Que lindo isso, Mari, me arrepiei. Muito legal mesmo. Não, é muito legal, porque você escuta mesmo criança chorando, cachorro, mas é humanização mesmo, são as condições que a gente tem para fazer agora. E eu acho que isso a gente deve ter visto nas nossas condições de trabalho também. O tanto que deve ter acontecido em reunião, de repente passar uma criança, entendeu? Por ali, e é isso. Então... E aí entra um pouco da questão que o Rodrigo tinha falado, do brand activism, né, do ativismo de marca, que a gente vê muito acontecendo, eu vi muito alguns exemplos acontecendo aqui. Eu acho que isso também é pelo fato do público e privado se conversarem mais. Assim como aqui também o público privado e a academia, eles são muito mais unidos, não são universos diferentes. Eu vi, por exemplo... Tem 3 exemplos que eu posso dar. Por exemplo, a Dyson entrou em contato com Oxford para desenvolver a Dyson que faz aspirador de pó. Peraí, vamos ver como que a gente pode fazer um respirador junto. Aí a Burberry, tá precisando, né, de EPI. Vamos fazer EPI para o governo. Aí você vê a Brewdog, que é uma cervejaria escocesa, foi a primeira que começou a fazer álcool gel. Mudar a linha de produto de cerveja para álcool gel. E hoje eu já vi algumas pequenas, vendo aqui algumas pequenas marcas de gin começando a fazer isso para sobreviver. Então, uma começou para ser ativista, outras agora estão fazendo para conseguir sobreviver, porque não estão conseguindo dar conta de vender que o gin dessas empresas, o que era o experiencial deles, eram as pessoas irem lá para fazer o seu próprio gin. Então, não era só o gin em si, como você compra, porque consumo de bebida aqui, disparou, né? Não sei como que tá aí, mas disparou assim, bonito. Então, são esses pontos... O vinho pontos... aqui também subiu muito.
Não, é impressionante. É papel higiênico, né? O que vai mais é papel higiênico e vinho. E assim, eu vejo porque eu sou dessas que compra aí. Eu moro do lado do supermercado, então eu fazia compra dia sim, dia não, né? Que eu precisava ir lá. Agora eu tenho que fazer compra, levar um monte de coisa para eu carregar. Eu preciso de várias coisas, né? Vou fazer meu farmer's work, vou lá, carrego tudo, e eu tenho que ver o que é prioridade, o que vai ocupar no meu espaço. Então, são 3 litros de leite e 3 garrafas de vinho, entendeu? Tem que durar uma semana. E daí você fica observando, né, as outras pessoas. Mas então, o brand activism, eu vi aqui, e eu também vi no Brasil, eu fiquei muito feliz de ver empresas, aí depois vocês podem comentar de algumas marcas de moda que passaram de biquíni e começaram a fazer máscara, e outras também que deixaram de fazer bebida e começaram a fazer álcool gel. Então, esse movimento também aconteceu no Brasil. E, por fim, o turismo, que depois vai falar muito aí a Miriam, que é com relação, né, que o país aí de vocês depende muito do turismo. Aqui a gente também depende muito do turismo, eles estão desesperados com como fazer para organizar, e não sei como que vai fazer essa lei de distanciamento, mas é algo que prejudica muito. Mas os britânicos, eles não deixam de sair de casa, eles estão tudo empilhado aí, onde faz dia de sol, eles estão arrumando uma graminha para passear. Então, por isso que a gente tem que ficar em casa, né? Que o governo aqui fala que a gente falou no começo, stay home, agora eles falam stay alert. Mudou. Então, é isso, Vivian, vou passar para você. Não é Miriam, né? Miriam vai falar de turismo, com licença. A Mari estava comentando, né? Portugal depende, sim, bastante do turismo e é uma atividade mais de uns anos para cá, né? Desde que o país vem se recuperando bem, de 2008, 2009 para cá, o turismo passa a ser um fator relevante. E existe agora, nesse momento, uma preocupação de como que a gente vai fazer para salvar o verão, que é o grande momento do turismo aqui, né? Algumas coisas interessantes, a regulamentação da praia, né? Eu moro no Porto, que é a cidade de praia, então a praia agora vai ter um semáforo, bandeira vermelha, amarela e verde, né? Do tipo, se tiver vermelha, porque está cheia demais, você não deve ficar aqui, procura outra para ir, né? Uma outra questão que está se propondo, não, já foi implantado, é um selo de segurança de higiene dos hotéis. Então, os hotéis têm que se candidatar a isso, né? Então, e tem que demonstrar com clareza que tem condições de fazer a higienização no período tal e que consegue fazer um espaço de tempo entre o hóspede anterior e o próximo hóspede, etc. Então, a rede hoteleira se candidata a ter esse selo de qualidade, de autorização para poder trabalhar, né? Mas isso está sendo visto como, vamos criar o selo, porque isso, quem sabe, encoraja né, o turismo a voltar para cá. E uma outra coisa interessante, né? Quer dizer, a gente ouve o presidente, o primeiro-ministro aqui falando, nesse verão, não vá para fora, fique em Portugal, faça turismo em Portugal, né? Então, está uma campanha agora para tentar recuperar o turismo. Se o turismo não puder vir de fora, que venha de dentro mesmo. Mas existe um movimento para, de alguma forma, tentar salvar o verão, porque ainda faz parte, é uma fonte de renda importante aqui para o país, né? Faz parte relevante no PIB do país. Era esse. Uma pergunta para vocês. Assim, vocês acham que está havendo um reforçamento de nacionalismo, de etnocentrismo? O que aconteceu agora com essa perspectiva que era tão global, todo mundo tão internacionalizado? O que vocês acham que vai acontecer agora com esses aspectos? Olha, se eu puder, eu acho que assim, algumas coisas estão mudando até mesmo por causa do transporte, né? Vamos pegar as coisas mais simples. Já tá muito mais difícil viajar do que antes, então isso acaba afetando um pouco na globalização. E é claro que o vírus afetou muito, até no distanciamento. Daqui a um tempo, quando as companhias começarem já voltaram algumas, mas dizem que o preço das passagens vão ser muito mais altos, vai limitar muito mais esse turismo. Então eu acho que assim,
o nacionalismo, eu acho, não vou dizer, eu não sei se aumentou o nacionalismo ou diminuiu as possibilidades de ir para fora. Eu não sei qual dos dois, assim, na realidade. O que eu sinto aqui, o que eu sinto, às vezes, porque eu sou professor, trabalho também dentro da área do internacional e eu escuto muitas pessoas falando para mim, eu quero ir para a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul tá tudo muito mais tranquilo, tá tudo mais calmo neste momento. É por isso que, assim, eu sei que existe essa questão que a gente está falando aqui das compras, a comprar das nossas empresas, comprar das empresas locais, mas o que eu mais me pergunto é, será que nós faríamos compras de empresas locais sem credibilidade? Essa é uma primeira questão que eu tenho. Eu escutei muito isso em campanhas no Brasil, em campanhas em outros países. Compre no seu vizinho, compre no seu bairro, compre no comércio local. Até que ponto eu vou comprar nesse comércio local se eu não acredito e se esse comércio local não tem credibilidade? Então, eu não sei se existe um momento das pessoas estarem se tornando mais nacionalistas ou se estão se protegendo mais nesse momento. Eu realmente não sei. Posso complementar o seu ponto? E tem a questão da distribuição também, que a gente está com um número muito reduzido, apesar de ter aí muitos motoristas de Uber viraram aí distribuidores, né? Mas mesmo assim, para chegar esse produto de fora até aqui, demora mais tempo. Eu não sei se a gente também está com o impacto do Brexit aqui, não sei se já tem alguma coisa rolando, mas eu compro um monte de besteira aí, sabe, de fora, e tá demorando uma eternidade para chegar. E comprando interno tá vindo rapidinho. Então, acho que é mais um ponto. Além da gente estar mais restrito de ter que comprar ou viajar e ter o serviço interno, também de não conseguir trazer o que é de fora, né? Pode continuar, Rodrigo. Não, eu tenho, assim, uma dúvida. Porque e a xenofobia ainda que a Paula acrescentou? Vocês percebem isso por aí também? Acrescentando mais um tópico. Eu vejo. Olha, eu vou falar uma coisa, assim, aí vai ver o right wing e o left wing aqui. As pessoas de esquerda aqui, elas são super contra o que está acontecendo, o governo que está aí, o Brexit, e tem muitos deles que querem ir embora, os próprios britânicos querem ir embora da Inglaterra, tá? Então tem a xenofobia, assim. Mas o que que eu fico impressionada é ver como que vai ficar a imagem do país, de vários países, depois da pandemia. Porque o que eu vejo aqui, o meu mercado, entre aspas, é de alunos chineses. Os chineses, eles tomam um monte de cuidado lá. Tiveram SARS, eles reagem, se cuidam. O Boris Johnson falando aqui, não, milhares de beloved ones vão morrer. A hora que fala isso, o chinês e o pai do chinês escuta, fala, não vou mandar mais meu filho para esse país onde o povo não sabe cuidar de doença, entendeu? Então, é esse ponto aí. Ana, eu já cumprimento. Desculpa, só ia falar um pouco dos chineses. Aqui também tem uma leva grande de chineses aqui em Portugal. E quando foi bem no comecinho, lá em janeiro, onde a gente só ouvia falar em Covid na China, quer dizer, a Europa ainda não tinha chegado o Covid aqui, existiu sim um pouco de preconceito com as lojas chinesas. As lojas chinesas aqui são uma coisa louca. É uma quantidade de metros quadrados inexplicável. As lojas chinesas são gigantes. E no começo, lá naquele janeiro, né? E depois em fevereiro, em março, as pessoas foram vendo, pera, eles tiveram, mas já saíram desse negócio, né? E agora é que está chegando aqui. Então, teve sim um momentinho do preconceito. Vou fazer fazer uma chamada. Nós temos aqui uma visita, que é uma professora também que está lá no Catar. Valéria, eu queria tanto escutar o que você tem para falar desse lado do mundo que é tão diferente desses outros que a gente está abordando. Você tem uma coisinha para a gente contar para a gente? Sim, bom, alô a todos. E enquanto eu estava ouvindo vocês, né, eu tomei algumas anotações até para fazer um paralelo, né? E a sensação que eu tenho é que eu vivo numa bolha. E por que isso? Primeiro que é um país pequeno, de 2,5 milhões de habitantes, que está sofrendo um bloqueio político desde 2017, que foi o motivo de eu ter mudado para cá. E esse bloqueio político, ele formou, apesar de geograficamente nós fazermos fronteira com a Arábia Saudita, nós vivemos como se estivéssemos numa ilha. Então, antigamente tudo vinha
por rodovias da Arábia Saudita. Então, não havia preocupação em porto, não havia preocupação de nada, porque tudo chegava da Arábia Saudita, que é um país enorme que abastece toda a região, inclusive os Emirados Árabes, Omã. E aí, em decorrência dessa situação, desde 2017 começou a se fomentar a agricultura local. Então, assim, primeiro importaram, acho que foram 80 vacas, se eu não me engano, da Nova Zelândia, e a partir dali eles conseguiram criar autonomia dessa parte de laticínios. Em paralelo a isso, eles foram criando também uma agricultura local, e nós já temos plena suficiência em alguns produtos básicos, mas quando a gente vai ao supermercado, a área de produtos catares ainda é muito pequena. Eu diria, eu estava tentando calcular, ela não chega a 20% da área destinada a vegetais e legumes, né? Eu vivo numa ditadura, então, assim, aqui o que o Emir manda é lei. O Rodrigo, ele falou, né, da multa. A multa aqui, se nós não sairmos com a máscara, e quando eles estabelecem as regras, elas são um pouco ambíguas. Então, eles falam assim, você é obrigado a usar máscara, você não pode dirigir um carro com mais de 3 pessoas, salvo se são seus familiares, e a multa vai até $55 mil e prisão. Só que eles não esclarecem. O que está dentro disso? É só a máscara? Eles colocam tudo junto. E aí acaba que todo mundo obedece, porque todos aqui, a população, 92% são expatriados. Então, nós somos patrocinados por uma empresa que é responsável por nós, com visto, né? E se nós pisarmos na bola, a empresa simplesmente vai dizer, lamento, vai embora. Se você é preso, a empresa não vai pagar nada, você vai ter que custear tudo, né? Então, assim, é uma situação muito singular, né? E o que aconteceu? Nós ainda não chegamos ao pico, quase. Nós somos o país com maior contaminação per capita do mundo, e isso não é somente decorrência de teste, a gente ainda tem muita contaminação, mas a taxa de letalidade é uma das mais baixas do mundo, porque o sistema de saúde aqui é impecável. Eu tenho para dizer para vocês, a Vivian sabe que meu marido teve câncer, né? E ele teve um câncer muito pesado, e há 10 anos ele tem que fazer acompanhamentos. E assim, o sistema hospitalar aqui no Catar, eu não comparo a nenhum lugar no mundo. Quando a gente morava no Brasil, a gente tinha um plano de saúde que nos dava o Einstein. O daqui consegue ser, assim, 10 vezes melhor do que a gente tinha no Einstein, para dar uma ideia para vocês como é que o sistema aqui funciona. Só que, assim, eles pisaram muito na bola, porque eles começaram no dia 11 de março, falando que as escolas estavam suspensas, aí eles tardaram aí eles foram, escolas estão suspensas, mas os professores podem ir para a faculdade, dar aula remotamente na faculdade. Aí, uma semana depois, eles instituíram, e aí foi a derrocada. Porque aqui a gente não consome álcool. Álcool aqui é caríssimo, a gente consome somente quando damos uma festa, e aí nós vamos a um lugar, que é o único lugar na cidade que vende bebida alcoólica, você precisa ter uma autorização, essa autorização te permite consumir 10% do seu salário em álcool, e aí, então assim, a gente não consome muito álcool aqui, porque é uma coisa luxuosa, tá? Então, assim, a nossa vida social, ela é em torno de academia, não tem clube social. A gente vai, ou faz uma aula de dança, ou vai fazer até me inscrevi nesse ano agora, que tá na moda já há um tempão no Brasil, eu cedi um negócio, foi eu entrar que veio o coronavírus. Como é que é o nome daquele negócio? Você que corre que nem uma miserável, fica carregando peso? Crossfit. E no dia 18 de março foi anunciado que a academia ia fechar. Foi uma depressão que vocês não fazem ideia, porque a nossa vida social, se você não tem um trabalho, é em torno disso. Se você tem filho, você vive em torno da escola dos seus filhos. E vocês não fazem ideia como as pessoas ficaram deprimidas. Elas não sabiam o que elas iam fazer, porque se não bebe álcool, se os hotéis pararam de servir, os hotéis também suspenderam. Então, assim, era só academia, e aí acabou. Bom, aí veio o Ramadã. O Ramadã veio em abril, que a Mariana colocou bem, né? O Ramadã aqui, ele deu para trás todo o processo. Se a gente já estava habituado a ficar contido, a só sair quando era para ir para o supermercado, porque ainda não tinha multa, mas nós éramos parados.
E eles perguntavam muito educadamente: Salam aleikum, aonde vocês vão? Vamos ao supermercado, então vão. Eu observava carros parados com 3, 4 rapazes. Por algum motivo, era um padrão. Não sei o que eles estavam fazendo, mas eles estavam parados e eu prossegui indo para o supermercado. Quando chegou o Ramadã, isso a gente chegou no final de abril, aqui tem uma predominância de muçulmanos. Eles não conseguem parar de seguir os rituais. E os rituais envolvem eles se encontrarem ao final de cada dia. Eles jejuam, no final do dia eles têm que se encontrar. Porque faz parte, eles não conseguiram parar com isso. E aí houve um crescimento de contaminação e aí sim entrou a tal da multa. A multa veio para coibir o comportamento religioso que envolve que eles confraternizem. E essa multa veio dia 15 de maio, a partir de 15 de maio, a gente estava entrando na quase terceira semana do Ramadã. E aí eles começaram a controlar, veio também na multa que eles não podiam reunir mais de 3 pessoas. Era só para os catares, né, que eles estavam fazendo isso, para quem é muçulmano, né? Bom, tem uma coisa muito triste que eu queria contar para vocês sobre a contaminação. A maioria dos mortos, eles pertencem às classes trabalhadoras. As classes trabalhadoras aqui em Doha residem numa região que a gente chama de Industrial Area, que é justamente o único lugar onde vende álcool. Bom, então, assim, na segunda semana, final de março, foi proibido o acesso à zona industrial. Só entrava na zona industrial quem morava lá. Então, nós não podíamos mais comprar álcool, se quiséssemos, né, porque também já não tinha mais para comprar, e só quem morava nessa região é que podia entrar e sair. Adivinha quem morava nessa região? Os trabalhadores da construção, as pessoas mais necessitadas. E dos 30 mortos, chegamos a 30 mortos ontem, dos 30 mortos, mais de 90% são trabalhadores. Então, assim, pessoas com um pouco mais de educação, um trabalho mais bem remunerado, mais qualificado. Eu soube de um caso do piloto que morreu porque ele deu a falta de sorte de fazer uma viagem e se contaminar, mas a maioria são trabalhadores. Então, assim, é muito triste, porque aqui é uma doença, o coronavírus aqui é uma doença com cunho social muito forte. Quem está sendo afetado, na verdade, são classes menos privilegiadas, que eu não sei qual é a condição de vida deles, mas eu imagino que eles estão amontoados. Eles têm tratamento, o mesmo hospital que o meu filho vai o construtor, vai o rapaz da construção. É o mesmo hospital. E tem, assim, se houver necessidade, eles vão ficar no mesmo quarto. Então, assim, eles estão tratando, mas eles vivem em condições que, assim, eu fico muito chateada, porque eles que são as grandes vítimas aqui, né? Eu acho que é isso que eu tinha para falar um pouco daqui. Em termos de consumo, as pessoas aderiram ao consumo, eles estão fazendo order, né? Então, assim, tem uma rede aqui, chama Talabat, eles têm um uniforme laranja, e quando eu vou ao supermercado, porque eu vou ao supermercado uma vez por semana, é o programa da família. Até meu filho adolescente está indo com a gente, porque é quando a gente sai de casa. E ele se oferece para ir. E assim, metade do supermercado são pessoas com a roupa laranja, porque o Talabat está fazendo a compra online. E assim, isso significa dizer que metade do consumo é um consumo online. As pessoas estão consumindo. Eu faço questão de comprar, até porque, como eu falei, é o nosso programa social, né? Então, a gente vai no supermercado. Eu acho que é isso. Obrigada, Valéria. Foi interessante dar um contraponto assim. Vocês têm alguma coisa mais a comentar? Rodrigo, Miriam, Mariana, sobre dizer que não são coisas globais, mas a compra por internet, com essas coisas globais assim do comportamento tá universal, mas as peculiaridades de cada lugar é que acabam sendo bem interessantes, né, e diferentes. Essa questão do turismo aqui também, o pessoal está tentando dizer, olha, fica aqui, existem pousadas de praia maravilhosas, você não precisa sair para fora, até porque o euro e o dólar estão absolutamente proibitivos agora aqui também, mas o fato é que também tem um incentivo, né, de ficar por aqui, apesar de não perceber bem se as pessoas realmente querem isso, mas está sendo um fato, né? Eu tenho mais uma pergunta para todos os participantes, que assim, é uma curiosidade que eu tenho.
é em relação à compra online no Brasil. Eu sei que ela aumentou, mas como que tá assim? Como que as pessoas, né, vocês aí que estão no Brasil, estão sentindo comprando online? Tem a confiança na compra online ou não tem a confiança na compra online? Eu tenho essa dúvida porque na Coreia, o que que acontece? Na Coreia é muito comum a compra online. A Coreia já está preparada para isso. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu morei em Portugal por muito tempo, depois morei na Inglaterra, depois Portugal e depois aqui na Coreia do Sul. Quando eu cheguei na Coreia do Sul, eu troquei meu hábito de consumo e comecei a fazer uma compra online. Mas eu também já fazia um pouco de compra online no Brasil, mas o que eu fazia antes? Eu ia na loja, olhava o produto e depois fazia a compra online. Quando eu cheguei na Coreia, eu parei de olhar o produto e já comecei a fazer a compra online direto. Já faço a compra online porque eu tenho uma certeza, se o produto chegar aqui e eu não gosto do produto, eu posso devolver. Isso é uma coisa muito interessante. Eu vou devolver, eles me passar o produto, me devolver o dinheiro, ou se tiver algum defeito, eles me passam um novo produto. Como que está essa confiança na compra online no Brasil? Essa é uma pergunta aí para quem puder me ajudar. Mais uma dúvida. Rodrigo, eu posso te dizer que num dos painéis nós estávamos com uma profissional que tem uma startup de omnichannel, né? E ela estava dando os dados da empresa dela. Ela trabalha para a Magazine Luiza, para a Natura, para grandes marcas no Brasil. Ela disse que 30% são novos compradores hoje, que nunca tinham feito compras online, que aumentou muito substantivamente as pessoas que baixam os aplicativos próprios das marcas e não estão desinstalando, sinal de que essas pessoas estão, a gente está conseguindo fidelizar através da compra online, mas tem muita fraude também, o que também causa muita insegurança, mas isso são as poucas informações que eu tenho. Sim, não, é porque eu perguntei, até porque a gente estava falando, eu comecei falando um pouquinho da credibilidade, né? E eu vejo que acabo estudando também o mercado coreano. O mercado coreano consegue vender muito online pela credibilidade. Aqui a compra online é muito comum. Então eu acho que assim, uma das coisas que eu gostaria de dizer é que as empresas no Brasil, se tem algum empresário aqui, apostar na credibilidade nas vendas online, eu acho que pode ser um grande ponto para o sucesso. Eu acho que a compra online não vai parar, a compra online vai continuar. E a gente está vendo muita coisa acontecendo. Eu acho que o ensino online também, né? A gente tem vários professores aqui. Eu acho que nós estamos assim tendo algumas modificações nas nossas vidas. Por exemplo, eu estou ensinando através do Zoom. Acho que tem vários outros professores na mesma situação. Então, o ensino também está mudando, a nossa percepção está mudando, a nossa interação está mudando. Então, por isso que eu acho que um ponto extremamente importante para o futuro é investir nessa credibilidade, mas não só da credibilidade das marcas físicas, do ponto físico, do local físico, mas principalmente na credibilidade do local online, da empresa online. Acho que as marcas que fizerem isso, e aí eu digo não só as pequenas, mas também as médias, não só as grandes, desculpa, mas também as médias, as pequenas, que conseguirem essa credibilidade, tem uma grande chance aí para o sucesso. É uma opinião que eu imagino que, assim, que eu vejo aqui na Coreia, porque na Coreia pequenas, médias e grandes vendem muito online, e eu espero que aconteça o mesmo no Brasil. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Posso? Pode, claro. Posso? Ótimo. Claro. Eu tô com parte de uma turminha aqui, uma turma de psicologia social, são alunos do curso de Ciências Sociais e do Consumo, e a gente está tratando agora, nesse finalzinho do semestre, o tema de conformidade, né? O agir conforme e obediência. E aí a gente está vendo aí, tem pessoas brasileiras espalhadas em vários locais do mundo, né? Então tem gente do Catar que está no Reino Unido, na Itália, Coreia do Sul, Portugal. E a gente tem uma percepção de que o brasileiro ele não obedece à regra, que ele só obedece se for punido, mas pelo que vocês falaram aí também, existe muito um olhar para si, né? O olhar para o outro ele é quase que meio que imposto também, né? Então tem a questão aí das multas e tal.
como que vocês veem, como que vocês viram, né, para a maioria de vocês que estão saindo do isolamento, como é que foi a questão de se isolar, né? Então, teve que ser imposto ou as pessoas tinham de verdade a consciência de que se isolar naquele momento era necessário? Eu pergunto porque o tema, assim, quando a gente fala obediência, agir conforme, parece que só a gente está fazendo feio. E eu tenho a sensação, ouvindo vocês, que não é bem assim. Assim, pela Coreia, na Coreia tem a questão da imposição, é evidente que tem a questão da imposição. Acho que quando existe punição, existe reação. Isso é uma coisa natural. Se a punição é muito alta, a sua tendência de respeitar é muito maior. E a gente sabe que na Coreia, por exemplo, se eles falarem que não vão fazer, eles vão fazer. Igual assim, quando você chega na Coreia, se hoje você vier para a Coreia como estrangeiro, e eles têm um cuidado muito grande com estrangeiros, principalmente com alguns países. Quando você vem para cá, dependendo, você tem que usar um equipamento, tá? Que vai detectar se você está em casa ou se você saiu de casa. E se você saiu de casa, você vai ter uma multa, porque nos seus primeiros 14 dias que você chega na Coreia, você tem que ficar em quarentena dentro da tua casa. Você vai sair para fazer umas compras e posso dar alguns exemplos aqui. A nossa universidade, ela recebe estudantes de várias partes do mundo. Tem estudantes que estão chegando. O que acontece? Eles ficam isolados. Algumas vezes eles recebem esse equipamento, tem que ficar dentro do dormitório e a universidade entrega para ele todo o kit. Alimento, papel higiênico, brincando, mas entrega para eles todo o kit para que eles não tenham que sair de casa, porque realmente existe a punição, isso é fato. Só que aqui também, ao mesmo tempo, eu vejo, além da punição, eu vejo a população buscando, tendo uma entrega, entendendo os problemas. Porque ao mesmo tempo que existe a punição, existe a busca. Olha, eu estou tendo algum sintoma, então eu vou e procuro o hospital. Se eu sinto alguma coisa, eu já me isolo. Já é uma questão assim muito natural. E isso não acontece, isso é importante citar, isso não acontece na Coreia somente agora. Foi como eu disse no princípio. Quando eu cheguei na Coreia 4 anos atrás, eu entrei na universidade que eu leciono, tinham várias pessoas usando máscara. Eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que essas pessoas estão usando máscara? Né? Primeira reação, só que depois eu vi que eles tinham resfriados comuns, só que não queriam passar para os outros. A realidade que eu vivenciei era outra. Se eu tenho resfriado, por que eu vou usar máscara? Então, assim, eu acho que também são os dois. Punição é importante, eu acho que acaba se tornando um pouco importante em determinadas situações. E também entra a conscientização da população e aí entra aspectos culturais. E a questão da autoridade, Rodrigo? Assim, tem a punição, mas se não houvesse a punição, a autoridade desse líder seria o suficiente, você acha? Sim, você falou uma coisa muito grande, muito importante para a Coreia. Olha, a autoridade na Coreia, a hierarquia na Coreia é uma coisa muito importante. Por exemplo, eu não vou falar sobre o corona, mas vou falar de ações que acontecem no nosso dia a dia. Um coreano, se ele trabalha em uma empresa, ele não sai da empresa antes do seu chefe, se ele trabalha numa empresa coreana. Por exemplo, eu no Brasil, se eu estou no meu escritório, se meu horário é 6 horas, eu nunca saio 6 horas. Se eu estou aqui na empresa na Coreia, se meu horário de saída é 6 horas, eu nunca saio 6 horas. Eu fico um pouco mais, eu me sinto mal. E os coreanos, se tem o chefe dele na empresa, ele não sai enquanto o chefe não sai. O que é isso? É o respeito à hierarquia. Então existe, mesmo que não tenha punição, existe o respeito à hierarquia. Olha, eu tenho que seguir, porque se eu não sigo isso, se eu não faço isso, eu vou ser visto de uma forma negativa pela sociedade. Tem um impacto muito grande da visão da sociedade sobre o indivíduo. E aí que entra aquela questão que eu acho que é muito importante, a questão das características culturais, né, desse coletivismo. Quanto mais coletivista a sociedade, mais eu penso sobre o pensamento do outro, o que ele acha, o que ele vai pensar sobre as minhas ações, sobre o que eu faço. Então, esses são pontos importantes. Então, existe sim a punição, mas também existe o respeito à hierarquia. E outro ponto que existe também é o respeito às pessoas mais velhas. Por exemplo... Rodrigo, se você for pensar na Inglaterra, todo esse sistema que você está falando, isso seria absurdo, né? Isso não tem...
Isso daí está fora da realidade, Não. né? Por exemplo, É uma invasão, isso é uma invasão de privacidade para o britânico. Portanto, é que a gente teve aqui um misto de ter multa, mas a gente não tinha uma força de policiais suficiente, a gente não tinha tanta gente para sair multando. Falava-se da multa, algumas pessoas eram multadas, mas aqui acredita-se muito no bom senso das pessoas. E, de fato, tem gente que quebra a regra, mas tem muita gente que é muito respeitoso. Tanto é que, assim, muitas das coisas que a gente faz aqui são combinadas e não tem contrato, sabe? Eu estava brincando, quando o primeiro emprego que eu tive aqui, eu cheguei com meu passaporte, foi a única coisa que eles me pediram. Não pediram meu látis, meu diploma, não pediram nada, entendeu? De meu currículo vitae, minhas publicações, nada. Porque eles acreditam no que você está falando. Eu não tô doente, vou ficar em casa. Tá, fica 5 dias em casa, não vem trazer a gripe para cá, não. É assim. Então, tem muita confiança nessa individualidade de que a pessoa vai conseguir se conscientizar. Só que daí, você que é da psicologia, você vai ver que tem um paradoxo nessas decisões. O paradoxo que a gente está vivendo agora, nós que temos aí um bom nível intelectual, a gente está entre fazer o isolamento social ou ter um problema mental, entendeu? Então, às vezes, você tem que saber pesar o que vai ser bom para a sua saúde. Às vezes, você não sair de casa para dar uma volta no quarteirão e tomar um sol é mais prejudicial do que você ter ficado isolado em casa o tempo todo. E aí, isso é uma das coisas que o governo daqui levou em consideração, porque eles sabem que o britânico precisa tomar sol, quando tem sol precisa. Então, a gente, desde o começo, a gente foi liberado a uma vez por dia fazer exercício fora, sozinho. Isso foi muito bem respeitado. Mas eu vejo essas questões que o Rodrigo está falando, tudo bem. Quando acontece, e a China a gente viu como, entre aspas, não sabemos tanto se eles resolveram tão rapidamente, mas que teve muita imposição de regras, então, teoricamente, foi resolvido rápido. Mas é a intromissão, né, na vida das pessoas. mas posso assim, entrando nessa intromissão na vida das pessoas, é interessante. Assim, a Coreia e a China não dá muito para se comparar, né? Porque a Coreia tem um sistema totalmente diferente da China. Então, isso tem que deixar assim bem claro. Assim, agora, a minha pergunta é, ok, eu tenho meu direito à minha liberdade, eu quero fazer o que, assim, se eu quero sair, eu saio. Esses são os pontos que você está passando. Mas, ó, se eu estou, por exemplo, se eu tenho o risco de passar para o outro, contaminar o outro, será que eu estou respeitando a minha liberdade ou eu estou agora criando problema para o outro? Não, isso daí é um crime. Isso daí é um crime aqui. A pessoa pode ser presa. Se ela está com coronavírus, ela sai na rua, ela vai ter que pagar por isso depois. Se ela tem consciência. E você sabe o que é uma coisa, essa é uma coisa que eu acho muito interessante, tudo isso que nós estamos falando? Assim, a maioria dos países, né, as pessoas têm que ficar em quarentena, lockdown, a maioria dos países. A Coreia não teve. Eu saio de casa, estão todos os comércios abertos, e aí que entra a questão, até que ponto eu não estou tendo a liberdade? Eu acho que eu tenho uma liberdade, só que neste momento é necessária uma liberdade assistida. Por exemplo, se eu apresento algum sintoma, eu devo ser isolado. Se eu olhar a comparação com os outros países, por exemplo, o Brasil, infelizmente, assim, quantas pessoas estão em casa por mais de 2 meses? Eu vejo meus pais estão em casa por mais de 2 meses. Tem algumas pessoas indicando a mão. Assim, olha, eu fui para o meu trabalho hoje. Só que o que acontece? Quando eu chego no meu trabalho, e aí eu não vou dizer somente a relação da liberdade, mas tudo bem, você pode ter uma liberdade neste momento, uma liberdade assistida, através da tecnologia. Para mim é muito estranho quando, por exemplo, houve muitos debates sobre a relação de... eu até anotei aqui, de monitorar os celulares das pessoas, né? Por exemplo, na Coreia, se eu estou doente, se eu pergunto para um coreano, você tem problema em deixar alguém monitorar o seu celular? Ele não tem. Ele vai falar, não, com certeza eu quero que você monitore meu celular. Porque eu quero que você saiba onde eu estive, com quem se eu tive contato com outras pessoas. Isso já parte do indivíduo. E é uma coisa natural. Quando eu expliquei para os coreanos que para outros países isso é um absurdo, eles ficaram assustados, mas eles me disseram, e o outro?
como é que fica o outro? Se eu tenho corona, se eu andei por vários locais, se eu tive contato com várias pessoas, essas outras pessoas não têm o direito de saber? Até que ponto esse conceito de liberdade é válido e não válido? Porque a gente vive numa sociedade. Por exemplo, eu acho isso muito interessante quando a gente fala da liberdade. Por exemplo, eu tenho a liberdade, mas eu não posso tirar, desculpe o exemplo, mas tirar toda a minha roupa e sair correndo na rua. Entendeu? Eu tenho. Isso seria a minha liberdade ou eu estaria ferindo a liberdade do outro? Eu acho que esses são pontos que esta crise acaba levantando. E. Desculpa, pode falar, Vivi. Não, eu só ia. Não, termina o seu pensamento, depois eu falo. Não, eu acho que esses são pontos que acabam trazendo assim, questões novas assim, para a sociedade. Eu acho que a minha liberdade ela não pode ser e não deve ser mais importante do que a liberdade de toda a sociedade. Eu sou mais um membro dessa sociedade. E essa sociedade não está em torno do meu eu. Eu estou Então, em torno você está falando da definição do que é a liberdade, né? De como o contexto em que a gente vive pode trazer uma definição diferente da liberdade. Porque a sua liberdade, ela é uma liberdade que respeite a liberdade do outro. Então, a partir do momento que você tem a consciência de que você pode colocar uma outra pessoa em risco, você precisa se limitar, você precisa se limitar a fazer coisas, né? Então, acho que é interessante. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente ver, pensar daqui para frente, como que vai ser essa questão da liberdade e as nossas relações com o consumo após a pandemia, porque todo mundo, a pandemia ela é para todo mundo, ela acontece para todo mundo, não tem rico nem pobre, que se é o seu pobre, o pobre passa mais, sofre mais, mas ela não vai acabar se não for feito um esforço conjunto, né? Então, de repente, de num outro momento pensar, né, como que essas coisas que eram feitas individualmente, agora elas podem ser feitas em conjuntos, né, para a gente saber valorizar também as relações humanas, que eu acho que a gente, como sociedade, a gente estava muito doente, refém de celular o tempo todo, então a gente estava junto com pessoas, mas com outras pessoas no ambiente, e hoje a tecnologia, que antes estava deixando a gente distante de quem estava próximo da gente, está deixando a gente próximo de quem está longe da gente. Deu para entender? Deixa eu só fazer, assim, algumas pessoas fizeram uns comentários muito interessantes aqui no chat, não sei, como está acontecendo bastante rápido, provavelmente eu perdi um monte de coisa também. Mas a Lara falou, ela está na Alemanha também, tem outras perspectivas, como disse, o alemão não gosta de ser mandado, isso eu entendo bem pela minha genética também, odeio ser mandada, mas a gente respeita a autoridade, tem que fazer, a gente faz. E aí, você falou mais alguma coisa, Lara, né, sobre que a crise psicológica vai ser mais complicada que a econômica aqui, eu acredito que sim, mas eu também não tenho certeza se isso não vai ser geral, porque dá aquele medo de, como a Paula falou também mais pra frente, de uma agorafobia, você tem medo de relacionamento, de ficar perto com as pessoas. Imagina hoje em dia tirar máscara, com esse monte de... A questão de ter um buffet, por exemplo, morreu, né? Como vai ficar com aquelas gotículas todas caindo naquela comida que todo mundo come? Então, eu não sei se, Lara, você gostaria de falar mais alguma coisa, de complementar a tua ideia? Posso sim, posso... Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, então, eu estou aqui na Alemanha já faz 1 ano e meio, quase, e eu percebo assim, uma diferença muito grande, claro, óbvio, né, entre Brasil e Alemanha, mas o que mais me chama a atenção é a questão do sentimento de segurança. A gente se sente seguro aqui, porque o governo ele dá esse respaldo, ele passa uma segurança, né? A Merkel falou quase todos os dias com o povo, assim, né? Ela sempre estava em contato com o povo, explicando, falando a verdade, orientando, sempre depois de conversar com uma equipe de especialistas, né? Então a gente acompanhava essa trajetória dela, ela ia falar com os especialistas, depois ela vinha falar com o povo, né? Em rede nacional, todo mundo esperava ela falar, e o que ela falava, né? Ela já colocava e ela foi pautando isso progressivamente, né? Ela foi primeiro sugerindo, depois ela fez grandes, assim, colocou como, olha, é muito importante que vocês sigam. Depois ela começou a querer mandar, assim, né? As pessoas foram sentindo a necessidade disso, e a gente se sente seguro,
porque as regras vêm e todo mundo tem que cumprir. As pessoas reclamam, né? Acho que o alemão ele é muito chato nesse ponto, ele reclama mesmo, ele não gosta de obedecer, mas ele obedece, né? Ele entende essa questão da hierarquia também, diferente do povo coreano, né? Mas ele entende e respeita. Então, aqui nós temos regras muito claras. Ninguém pode entrar em lugar absolutamente nenhum sem a máscara, né? E, por exemplo, a minha filha vai começar as aulas na semana que vem, não, dia 8, na outra semana, e já veio uma lista de procedimentos em escola pública, tá? Ela estuda em escola pública, segundo ano primário, ela tem 8 anos. Veio uma lista de procedimentos que ela deve saber para poder se comportar na escola a partir do dia 8, né? Enfim, e todo mundo tem que passar essas informações, são coisas assim, ela vai ter que ir para a escola e ela vai ter que saber que ela vai ficar longe da coleguinha, que para sair da escola eles vão sair, e cada um vai sair 1 minuto depois do outro, eles não podem andar juntos, eles não podem chegar juntos, os pais não podem chegar e esperar na escola, a gente tem que ficar esperando meio longe. Então tem uma série de procedimentos que veio do governo, né? Quer dizer, aqui do Palatinado, onde eu moro, mas vem de cima e a gente segue, né? Ninguém fala nada, tem que seguir, simplesmente. Né? Então a gente se sente seguro. Agora no Brasil, vendo minha família, meus amigos e tudo mais, eu sinto que o sentimento de insegurança, né, que vem desse governo é muito grande e isso afeta muito mais, né? A gente fica indignado, tem que ficar em casa, mas a gente se sente bem seguro. Como que é no Brasil? Essa é a minha questão. Muito bem. Eu estou observando que a gente já passou quase meia hora do final do que estava programado, que era de 1 hora, né? Então, eu queria saber se Rodrigo, Mariana, Miriam, vocês têm alguma coisa a mais que vocês gostariam de colocar, ou mesmo alguém mais que eu não conheça, que está aqui assistindo o nosso webinar, que gostaria de colocar alguma experiência diferente, ou uma palavra para fechar, né, o nosso encontro. Ok, vou ter que... Tem alguém? Não, o que eu gostaria de falar é assim, que espero que em breve, né, tudo retorne ao normal, né? Na verdade não ao normal, mas na medida do possível. E uma das coisas que eu gostaria de deixar assim muito, que eu acho que é muito importante, que eu aprendi aqui na Coreia, que eu tenho visto muito e que tem ajudado muito este respeito, né, à hierarquia tem sido importante e principalmente a tecnologia. Né? A gente fala muito do consumo, falam muito da compra online, mas uma das coisas que eu vejo que tem sido muito importante para a Coreia e que eu acho que o Brasil deveria investir muito é na tecnologia e principalmente a tecnologia na saúde. Né? A gente tem muitos aplicativos que podem ajudar na saúde, muitos aplicativos que podem retirar um indivíduo do hospital, ele pode fazer atendimentos da sua própria casa, ele não precisa de se locomover em tantos outros, ir para outros lugares. Eu acho que isso é uma questão que eu espero que o Brasil faça, né, que implemente. E também uma das coisas que eu escutei a Lara, né, falando, a questão da confiança. Aqui na Coreia eu aprendi muito sobre essa questão da confiança, ter a informação e poder confiar na informação, saber que aquilo ali realmente está acontecendo. Por exemplo, nós tivemos 2 casos agora, próximo à nossa universidade, e foi comunicado pelo governo. O governo comunicou para todas as pessoas que aconteceram aqueles casos. Então eu tenho informação todos os dias. O que eu não sei se está acontecendo no Brasil. Porque tendo a informação todos os dias me traz segurança. E a gente tem falado muito sobre o fator psicológico, né? Sobre esse ponto de pirar, né? Nessa determinada situação. Eu acho, para que isso não aconteça, para que isso seja minimizado, informação é extremamente importante. Saber onde são os casos, saber o que está acontecendo. Então eu acho que é uma lição para o mundo. Eu acho que para todas as pessoas tudo tem acontecido. E não acho que vai ser a primeira nem a última, não foi a primeira e nem vai ser a última vez que vamos ter vírus vindo por aí, até mesmo pelo contato das pessoas. Mas eu acho que é um momento para se pensar em se preparar para uma próxima, para que não tenhamos os mesmos problemas que, por exemplo, o Brasil passou, a Alemanha passou, a Itália, Espanha, entre outros países.
uma Maísa, queria colocar alguma coisa sobre turismo. Maísa, você quer falar? Sim, eu gostaria de falar, porque turismo é a minha área de estudo aqui em Veneza, no que eu faço no mestrado, e todas as minhas pesquisas estão voltadas para consequências, tendências no turismo de modo geral pós-pandemia. E eu venho acompanhando, assim, webinars da Organização Mundial da Saúde e do turismo imensamente. O que a gente pode esperar? Sim, a gente já está vendo uma grande mudança no modo de fazer turismo, não só do comportamento do viajante, mas também dessas medidas sanitárias e de segurança. E, por exemplo, o ministro de Maldivas, ele disse que eles estão pensando em permitir o acesso à ilha através do exame comprovando que não está com o vírus. Ou seja, da mesma forma que a gente tem agora o certificado contra a vacina de febre amarela, pode ser que isso também venha a acontecer com o Covid, que vários países falem, ok, você quer entrar aqui? Então você vai precisar mostrar o seu teste para poder entrar. Que seria realmente muito mais viável do que você bloquear a entrada das pessoas, como a gente já tem ouvido falar, e até mesmo é uma forma de segurança para o mundo inteiro, até para onde você está residindo. Fora isso... Mas, Maísa, como que a pessoa pode ser contaminada no meio do caminho, na viagem? E aí? Sim, vai ser o risco, foi o que ele falou também. Porém, o que é mais seguro até o momento, na visão dele, seria o teste, mais a aplicação da quarentena quando chegar lá. Então, eles ainda estão nesse estudo de como vai ficar realmente essa situação. Só que o que me chama a atenção é que ele foi a primeira pessoa, a primeira região que eu ouço falando sobre a questão do teste e não de colocar em quarentena. Aqui na Itália, eles estão querendo não ter a quarentena independente de quem entra e quem sai do país. Porque a partir de junho a gente vai abrir as fronteiras para a União Europeia. E eles estão querendo não colocar a quarentena, que eu acho muito pior não deixar as pessoas em quarentena. Porque o que você falou, qual a certeza que você tem que a pessoa não teve algum tipo de contágio no meio do caminho? Vai ser um risco para todo mundo. Fora que o papel das instituições, não só do governo, mas até mesmo dos empreendedores, seja hoteleiro, seja fornecedor de serviço, precisa ser voltado para educação. Educar o viajante. Olha, vai ser assim quando você chegar no aeroporto, vai precisar passar por tais procedimentos, coisas que a gente está acostumado a fazer em relação à segurança. Tem que pegar fila para o check-in, tem que pegar fila para imigração, pegar fila para passar pelo raio-x. Só que a gente está vivendo um momento que é uma mistura de sentimentos, de sensações. Quando as pessoas vão viajar, tem uma certa ansiedade, uma animação. E o papel da educação nesse sentido, ele é fundamental para você conseguir segurar essa ansiedade de não cumprir o que você está dizendo e causar consequências muito mais graves, além da questão de colocar a sua própria saúde e a do outro em risco. Então, há ainda um debate muito grande dentro da área de como que vai ser isso. Já tive uma ideia de artigo para você aqui, ó. Ah, adoro! Olha, pensar na segmentação de turista por cultura, para saber como é o nível de educação, conscientização deles, porque educação é uma coisa extremamente importante. A gente está sofrendo no Brasil porque tem muita gente que não teve acesso à educação, que não tem noção do que é uma pandemia. Agora, tem muita gente que foi muito bem educado, mas que não está nem aí, que não respeita isso. Então, quem diz que um turista vai chegar e que ele vai cumprir tudo, ele vai ler tudo aquilo e vai falar, e daí? Sim, porque e é isso, ó, a gente vê, eu já trabalhei no mercado já por muitos anos, e mesmo não estando no mercado agora, se percebe, pelo menos no Brasil, um aumento da procura por agências de viagem, já por causa disso. Então, antes, quem não estava nem aí por um agente de viagem, que fazia tudo pela internet, que estava tudo bem,
quando teve o surto realmente, que tinha um monte de brasileiro fora que estava tentando voltar para o país, quem estava com a agência de viagem se deu super bem, porque estava protegido, estava bem orientado e tudo mais. E quem não utilizou a agência teve os seus perrengues e teve que resolver sozinho. Então, a educação também vem desse lado. Eu entendo que no Brasil a gente tem uma desigualdade gigantesca e que falar disso é um assunto muito delicado. Porém, vem nós, profissionais da área, os empreendedores da área, tipo a CVC, por exemplo, que atende uma gama de segmentações, de tipologia de clientes, e executar esse papel. Fora, sim, o próprio governo, não só nacional, mas no mundo inteiro, passar a buscar passar esse tipo de orientação, não esperando que seja uma questão cultural ou realmente de nível social, de nível econômico. Era isso. Senão eu vou continuar falando. Não, eu acho que esse assunto é gostoso. A gente tem sempre muitas experiências para falar e muitas observações que a gente vai coletando ao longo da vida. Então, eu acho que isso não deixa de ser muito rico. E se a gente pudesse sistematizar isso tudo, a gente teria uma montanha de informações super, super interessantes. Então, obrigada, Maísa, por ter colocado. Obrigada, Lara, por ter também colocado as suas observações. Né? Valéria também, quanto tempo, né? Fazem anos que a gente não se vê, então muito bom te ver aqui também, né? Então, assim, eu acho que melhor a gente encerrar por aqui, então o papo é gostoso, a gente pode ficar a manhã inteira, mas eu acho que todo mundo tem coisa para fazer, então eu acho melhor a gente meio que encerrar por aqui. Cris, o que você acha? Eu acho ótimo, acho que tem oportunidades da gente fazer novos encontros em cima de temáticas parecidas. Eu estou tentando montar um com o Fernando, foi nosso orientando, e a Maísa, para falar sobre turismo. Acho a ideia sensacional. E só queria convidar vocês para estar com a gente no próximo, dia 2 de junho, às 18 horas. É sobre sucessão na empresa familiar. Isso é um tema que tem bastante apelo nesse contexto, né? Porque as famílias podem perder seus líderes empresariais sem estar preparadas para o momento de sucessão. Então, é uma discussão que eu acho bastante oportuna. Se vocês puderem estar com a gente, vai ser muito bacana. Bom. Vivian, muito obrigada pela oportunidade gostosa, Vivian. Foi uma delícia esse bate-papo, reencontrar um monte de gente tão legal. Obrigada a todo mundo que está aqui junto, adorei. Também agradeço, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada, pessoal, de bater o papo, de prestar atenção, né? De interagir com a gente, muito bom. Obrigada. Eu também agradeço a todos, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês, me deu muita saudade do Brasil. Espero encontrá-los um dia na ESPM. Olha, gente, possível. Adorei ter vocês aqui. Obrigada por terem aceito também o meu convite, né? Fico, assim, particularmente contente com isso. E obrigada por todo mundo que ficou aqui 1h30 assistindo a gente. Então, eu fico muito feliz de ver o nosso assunto, né? Que a gente tem pesquisado há tanto tempo já, começando a ganhar corpo e chamando a atenção das pessoas. Então, isso eu fico particularmente feliz. Então, obrigada, gente. Amigos, e pelo quem eu não conheço também, agora amigo também, muito obrigada. Tchau para todos. Tchau, gente. Até.